Olá, meus irmãos! Agora nós vamos partir para o nosso quinto passo de observação. Esse momento vai ser o momento que você vai interagir com o texto, fazer perguntas importantes ao texto, para que você possa também passar e transicionar para a sua interpretação. As perguntas que nós vamos fazer, ela vai trazer informações importantíssimas e você vai fazer uma nova leitura do texto. A primeira pergunta é: quem escreveu o texto? Você precisa anotar a pergunta e também dar uma resposta usando versículos do texto. Em quais versículos você comprova que esse é o autor? Segunda pergunta: de onde esse livro foi escrito? O autor da carta dá algum sinal de algum ambiente ou lugar que ele estava? Você responde e coloca uma referência. A quem o livro foi escrito? Ele foi escrito a mais de uma pessoa ou somente a uma pessoa? Observe os conectivos, os detalhes, os acréscimos, coloca o nome das pessoas ou da pessoa e coloca o versículo que comprova que esse é o destinatário. A quarta pergunta é: quando o livro foi escrito? Você tem alguma ideia? Existe alguma evidência interna no texto que comprova que você pode datar essa carta? Não existe? Se não existe, então deixa em branco. A outra pergunta é: para onde o livro foi escrito? Existe alguma cidade ou algum lugar? Você sabe que tem uma coisa específica para lugares aí. Existe algum lugar específico que essa carta foi escrita? Responda essas perguntas, que vai ser muito importante você entender o ambiente do texto. Agora, outras perguntas importantes. Vamos para o método panorâmico. O método panorâmico: qual é a ideia central deste livro? Qual é a mensagem central que você tira deste livro? Outra pergunta importante: qual é a expressão de emoção que o autor dá? Qual é a emoção dele? Eu vou dar algumas dicas para você poder entender melhor. O autor está escrevendo, intercedendo por uma pessoa, sabendo que essa pessoa pode sofrer danos, julgamento. Então, como esse autor que chama essa pessoa que ele gerou em cadeias de filho, o que é que ele está sentindo? Qual é a emoção dele em enviar esse filho de volta para aquela casa? Observa aí. Tenta observar o autor e a sua emoção. Outra pergunta importante: você consegue observar qual é a situação da igreja? Existe uma igreja local ouvindo essa mensagem? Dá para ver algumas características, forças e debilidades dessa igreja? Se você consegue observar, anota tudo isso e não esquece de colocar a referência. Outro ponto importante é qual é a principal razão que essa carta foi escrita. Se você consegue identificar, você coloca o seu versículo do lado. Essas perguntas vão ser de suma importância para que você possa interagir e vai ler mais uma vez o texto. Vai ser como um pano de fundo para quando a gente for interpretar o texto. Que Deus te abençoe, um bom estudo, boa tarefa, e eu tenho convicção de que você vai agora olhar o texto com outra perspectiva e vai ver coisas que nas outras leituras você ainda não conseguiu enxergar. Deus te abençoe, um grande abraço.